Por que você deve parar de afirmar que racismo reverso existe? Primeiramente, para falarmos sobre racismo reverso, devemos descobrir se houve na história da escravidão algum navio branqueiro, cheio de escravos brancos que foram retirados à força de seu país e enviados em condições desumanas para países que se aprimoraram de suas vidas e os transformaram em escravos. Será que isso aconteceu? É óbvio que não, né? Todos nós sabemos que o Brasil não foi descoberto e sim invadido, visto que existia aqui habitantes que cultivavam suas terras e com a chegada dos portugueses foram obrigados a ver sua cultura, religião e vida serem destruídas. Foram catequizados e obrigados a aprenderem o idioma de seus invasores. Se já não bastasse isso, os europeus viram que para crescerem economicamente precisavam de mão de obra. E para isso resolveram ir até a África e trouxeram o máximo possível de africanos para trabalharem de graça em terras roubadas. Entramos na parte da história que milhares de navios negreiros traziam desumanamente pessoas para o nosso país para serem escravizadas. Muitos morreram nas viagens em condições desumanas na qual eram submetidos. Muitos morreram de tanto trabalhar, de fome, de dor, de cansaço e muitos outros tentando fugir. Em 1888, a princesa Isabel, por motivos duvidosos, declara o fim da escravidão, como todos sabem, e apesar de serem libertos esses povos, eles sofreram e seus descendentes sofrem até hoje toda essa barbaridade à etnia negra. Pois apesar dessa suposta liberdade, a partir de 1888, os povos negros tiveram que iniciar uma constante luta para serem respeitados e reconhecidos como cidadãos. Devemos entender que racismo e preconceito são conceitos distintos, mas eles estão interligados. Diferente do que pensamos, não é o preconceito que impulsiona o racismo, mas é através do racismo que surgem diferentes tipos de preconceito. O racismo ele é fruto de um mito criado sobre a cor de pele, na qual o fenotipo são escolhidos para serem criados um ódio e a característica negativa a pessoas com a concentração alta de melanina. A essas pessoas negras, foram atribuídas diversas características negativas, como gente amaldiçoada, suja, violenta, cabelo ruim, cabelo duro e etc. Sustentadas pelas elites sociais e em todas as épocas da história da humanidade, que inseriram e perpetuaram um imaginário social mantida até os dias atuais. Por isso, quando uma pessoa branca sofre algum tipo de agressão verbal relacionada à sua cor, ela não pode dizer que sofreu racismo reverso, porque o racismo é única e exclusivamente direcionado à pessoa negra. A pessoa branca, nesse caso, sofreu um preconceito, uma discriminação ou injúria racial, que está relacionada a ofensas contra a honra da vítima. Racismo é um crime histórico que foi criado pelo ódio à etnia negra e que matou e continua a matar milhares de pessoas negras em todo o mundo. Devemos desconstruir essa noção de racismo inverso, porque ela é falsa. É uma expressão usada para negar a estrutura racista e faz parte do mesmo repertório de expressões como o pior racista é o próprio negro. O negro é racista contra o próprio negro, e etc. Expressões como essas são usadas por quem prefere confundir e encobrir o verdadeiro debate aqui proposto. O racista não se vê como injusto, porque justiça é um termo que não se importa para ele, a não ser que ele se sinta injustiçado. Mas o mais interessante é que no contato com a sua família ele pode ser extremamente afetivo, assim como homens machistas são extremamente espirituosos, a ponto de não ser tão fácil provar seus atos. Por isso, a mocinha que instiga um jogador de macaco, a estudante que compara bebês negros às suas fezes, não são facilmente reconhecidas como racistas. Nem empresa ou Estado se veem como tais, porque dentro da banalidade de suas existências, o racismo não é um mal, é um direito.